Boa noite. Eu sou o professor Ricardo Prime, da Universidade de São Francisco, e também sou professor visitante na Universidade da Califórnia, em Berkeley, atualmente, nesse semestre. Eu vim falar com vocês sobre o que é raciocínio crítico. Essa é uma habilidade bastante importante, indicada entre as habilidades do século XXI. Bom, o que é raciocínio crítico? Uma resposta seria que o raciocínio crítico é o raciocínio lógico. O raciocínio lógico é aquela habilidade que nós usamos para pensar, relacionar informação e chegar a conclusões. Por exemplo, nesse problema, né, uma loja vende produtos importados e nacionais entre vestidos, camisas e casacos. Alguns vestidos e todos os casacos são produtos importados. Não há produto importado disponível em tamanho grande. Então, assinale qual dentre os fatos enunciados não poderia ser verdadeiro. Bom, a ideia aqui é que você faça uma relação entre as ideias e chegue a uma conclusão de que qual afirmação não poderia ser verdadeira. Por exemplo, se todos os casacos são produtos importados e não há produto importado em tamanho grande, então não poderia ser verdadeiro que Alberto pegou um casaco grande, certo? Todo o processo de raciocínio é o processo, portanto, de pensamento em que você chega a conclusões sobre ideias, sobre a veracidade das conclusões, né? Se essas ideias são verdadeiras ou são falsas, ou muitas vezes você chega à conclusão de que não é possível afirmar se é verdadeiro ou falso. Bom, a gente pode considerar o raciocínio crítico como um raciocínio lógico? Sim e não, né? O raciocínio crítico é o exercício do raciocínio lógico, mas não só isso. Uma pergunta que a gente pode se fazer é o que determina a verdade, o valor de verdade das ideias, né? É simplesmente um processo de raciocínio lógico, de raciocínio sequencial, em que nós pensamos e chegamos a essas conclusões, né? Pelo puro exercício da lógica? Não, né? O que define muitas ideias, o valor de verdade de muitas ideias são baseados em aspectos emocionais, né? São baseados nas nossas crenças e valores, né? O que são crenças? São justamente essa atitude associada ao valor de verdade de uma ideia. E valores, né? Valores são crenças sobre o que é bom, o que é ruim, o que é importante na vida, e são diretrizes normativas que orientam nossas vidas, né? Muitas vezes essas crenças é que definem o que nós acreditamos, o que nós achamos, temos tendência a achar que é verdade ou que não é, né? E essas crenças são baseadas basicamente no conjunto de sentimentos. Por exemplo, nós sabemos que tudo aquilo que gera emoção positiva, por exemplo, vai ser muito mais fácil de ser considerado como verdadeiro. E algo é muito difícil, às vezes, algo que gera algo positivo e que é falso, nós conseguimos chegar a essa conclusão de que aquilo é falso. É muito mais fácil acreditar, porque aquilo, de certa forma, gera uma emoção positiva. Vamos pensar numa coisa, um exemplo clássico, um exemplo atual, né? A ideia de que da cloroquina, desse remédio, né? Então, você pode pensar nessa afirmação: a cloroquina é um remédio que pode ser que é a cura, que é a solução para o Covid-19. É lógico, todo mundo agora, nessa crise que nós estamos vivendo, a gente tem o desejo de ter um remédio, o desejo de ter algo, uma solução para esse problema. Então a chance de a gente tender a acreditar nisso é muito forte. Mas o que vai determinar de fato se essa afirmação é verdadeira ou falsa? É justamente esse processo de raciocínio crítico que envolve o raciocínio lógico, mas em cima da evidência, em cima de todo o conhecimento, aplicação do método científico, por exemplo, sobre inferência causal, sobre qual é o processo que tem que ser tomado para inferir se o medicamento funciona ou não, né? Todo o conhecimento específico sobre os mecanismos de ação, etc. Por isso, muitas vezes isso vai chegar a conclusões ou vai indicar fatos que são contrários a essa afirmação e que vai entrar em conflito com as suas emoções. E aí então você precisa de metacognição, você precisa fazer um autoexame, autorrevisão, não é? Para não deixar os aspectos emocionais enviesar o processo de raciocínio. Esse processo todo é feito em colaboração, não é um processo único de uma pessoa, mas de várias pessoas, né? Então há uma outra capacidade importante de colaboração e de interação, né?
troca de ideias, ao mesmo tempo também uma abertura a novas ideias e criatividade, a necessidade de aprender para buscar informações novas. Ou seja, em conclusão, o raciocínio crítico não é só uma aplicação de raciocínio lógico, é uma aplicação coordenada de várias capacidades socioemocionais, com o objetivo de ter um processo de raciocínio eficaz e chegar a conclusões mais, vamos dizer assim, corretas e baseadas em evidência. Bom, é isso, pessoal. Eu agradeço a atenção e uma boa quarentena para vocês e be safe.